Bom, meus amigos, este vídeo eu quero explicar um pouco sobre os celtas. Celtas é uma designação que foi dada a um conjunto de povos. Por isso que se fala povos celtas, um etnônimo, povos organizados em múltiplas tribos e que pertenciam à família linguística indo-europeia, que se espalharam pela maior parte do oeste da Europa a partir do segundo milênio a.C. Entre vários países, o país de Gales foi um dos que abrigou e se identificou com a cultura celta. É lógico, nós poderíamos citar a Escócia, a Inglaterra e outros países, mas vamos falar sobre o país de Gales. Mas como se originou os celtas? Os celtas são originários da região da Europa Central e se espalharam desde a Península Ibérica até a Península da Anatólia. Ocuparam muitos locais, como os atuais países: Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales. Podemos citar a Espanha, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, Áustria, República Tcheca, Eslováquia e etc. Nós precisamos entender o que os celtas acreditavam. Eles acreditavam em determinadas coisas. Mas quais? Os celtas acreditavam na reencarnação. Reencarnação humana. Em seus túmulos, os familiares ou pessoas conhecidas colocavam diversos itens do falecido no túmulo desse falecido. Objetos de uso pessoal, por exemplo, incluindo símbolos religiosos. Tudo era colocado no túmulo do falecido. Uma outra crença que os celtas acreditavam era da transmigração das almas humanas para os corpos de animais, sobretudo o corpo dos peixes e dos pássaros. E eu quero agora abordar a respeito dos deuses celtas. Sucelos, às vezes descrito como o rei dos deuses, Sucelos, representa a fertilidade e carrega um grande martelo de cabo longo, esses Sucelos. Taranis, ou Taranis, um deus muito adorado pelos povos celtas, chamado Deus do Trovão, que sempre atravessa o céu em uma carruagem. E outros deuses que podemos citar: o Cernunnos, Deamatrona, Espona, Belenus, Dagda e Lug. Ou foram um panteão de deuses. Os druidas têm a ver alguma coisa com os celtas? Os druidas têm uma relação forte com a sociedade celta, pois eles formavam uma classe poderosa dentro da sociedade celta, sabiam? Povo que há 3.000 anos habitava territórios onde hoje estão o Reino Unido, norte da Espanha, de Portugal e da França na Europa. Todos esses povos compartilhavam um mesmo tronco linguístico e alguns traços culturais. Podemos citar a arte celta também, que é muito rica. Uma arte muito interessante. Como um estilo celta de ser. Eles preferiam os compassos. Por quê? Porque os compassos distorciam e compunham figuras recheadas de espirais, eclipses e muitas formas curvilíneas entrelaçadas. E de um modo concêntrico a formar representações quase abstratas. Essa era a arte celta. O druidismo, por outro lado, o druidismo, por outro lado, procurava buscar o equilíbrio, ligando a vida pessoal
a fonte espiritual presente na natureza. Os celtas, por sua vez, tinham uma religião politeísta, pois acreditavam em muitos deuses, um panteão de deuses. A religião celta tinha uma forte ligação com a natureza, sabiam? Por isso os celtas realizavam seus rituais em locais abertos, em campos abertos. Mas e a origem dos celtas, professor? Os celtas foram um conjunto de povos, muitos povos que existiam, ou que existiu, podemos dizer, de 600 a.C. até 600 depois de Cristo. Seu surgimento é a partir da evolução cultural de povos que habitavam na Europa Central. Os celtas tinham uma sociedade hierarquizada, uma hierarquia. É um dos grupos dentro da sociedade celta mais influente. Quem eram? Os druidas. Os druidas assumiam funções jurídicas e religiosas nas tribos. Os deuses celtas fazem parte da mitologia irlandesa. Aine, a deusa do amor, da fertilidade e do vento. Como uma deusa solar podia assumir a forma de uma égua vermelha. Aine. Outro deus, Mananã, o Mananan, deus do mundo dos mortos, do mundo espiritual, do mundo dos mortos e dos mares. Era esse deus. Tem também a Masha. Masha era a deusa da sabedoria, da guerra e da morte. Podemos citar Aine de Kinocane. Aine de Kinocane, deusa fada da fertilidade e do amor. Na mitologia irlandesa, Maeve, deusa da caça e da guerra na Irlanda. Podemos afirmar que os druidas eram sacerdotes do lendário povo celta, pessoas dotadas de dons especiais. Os druidas eram conselheiros de reis e sacerdotes das tribos. Os druidas eram de origem indo-europeia, que habitavam extensas áreas da Europa pré-romana. Como eram os celtas? Como que eram os celtas? Os celtas eram, a maioria deles tinha pelos e olhos claros, provavelmente com uma proporção alta de ruivos, de pessoas ruivas entre eles. Muitas fontes romanas atestam tal informação. Os celtas nunca acreditaram em céu ou inferno, nunca. Acreditavam sim na reencarnação, como eu frisei no começo do vídeo. Reencarnação automática na Terra. Era uma reencarnação que independia dos atos da pessoa em vida, independia disso. Como foi falado, os druidas eram líderes religiosos, sacerdotes, cientistas e pesquisadores da sociedade celta. Existia também druidas e sacerdotisas, sabiam? Depois de um tempo que acreditavam, mas depois as pesquisas mostraram que os druidas, homens, eram sacerdotes, mas tinha as sacerdotisas druidas. Existiam sacerdotes druidas e sacerdotisas, como eu frasei. Os druidas eram sacerdotes dos gauleses e bretões. Tinham também a druideza, ou a sacerdotisa. Olha que interessante. Os celtas classificavam diversos animais. Eles sacrificavam diversos animais aos deuses. Suas reuniões geralmente eram ao redor de grandes fogueiras. Entre grandes fogueiras eles faziam suas reuniões. Sempre em círculo. Eles usavam fantasias de peles de animais. E falavam que assim, vestido como animais, eles podiam enganar os espíritos na tentativa de evitar que fossem possuídos pelos espíritos. Por isso que eles se vestiam assim.
Qual a ligação do Halloween dos celtas? Bom, os celtas celebravam o festival de Samhain, com duração de três dias, esse festival, com início no dia 31 de outubro. Tal celebração era uma comemoração do fim do verão e a passagem do ano celta, que tinha início em 1º de novembro de cada ano. Interessante. O símbolo celta de 3 raios é uma representação da harmonia entre todos os integrantes das tribos. Os 3 raios conduzem a um caminho para um ponto alto de 3 pontos, todos rodeados por 3 círculos. O deus Dagda, quero falar sobre ele. Para os celtas, era o deus supremo do panteão de deuses, uma figura paternal, o protetor da tribo. E para terminar, contos irlandeses descrevem Dagda como uma figura de força imensa, armado de uma clava e associada a um caldeirão, o tal do caldeirão celta. Vamos terminar com uma oração celta, que diz assim: que uma secreta providência divina guie o teu pensamento e proteja o teu sentimento. Que a tua mente habite a tua vida com a mesma certeza com que teu corpo se integra no mundo. Que a sensação de algo ausente amplie a tua vida. Esse vídeo quis mostrar um pouco sobre a sociedade celta. Espero que vocês gostaram.